Boa noite, a paz, igreja. Glória a Deus pela vida de vocês. Nossos pastores, como o Bernardo disse, ainda estão em férias. Domingo que vem eles estão aqui de novo, aleluia. E me foi deixada a missão de ser o vaso de Deus para ministrar a palavra hoje, pela misericórdia e graça do nosso Senhor. Depois de um mês com pessoas tão relevantes, pessoas que já têm se dedicado tanto à obra do Senhor, eis-me aqui. De repente era para ti estar aqui, Dedé. Dedé, de coração, é muito bom poder ter você e a Flavinha aqui. Vocês são parte dessa casa e sempre é uma alegria e uma honra poder ter vocês juntinho da gente aqui. Queridos, para quem não me conhece, meu nome é Elmo, sou esposo da Linara, pai do Luiz Antônio, da Lara, da Heloísa. Eu vim para Santa Catarina no final do ano de 2011. Eu já conheço ao Senhor desde 2005, quando desci as águas. E tenho caminhado com esta igreja desde que ela iniciou aqui em Tijucas. Nós podemos contribuir com muitas coisas, viver todos os períodos difíceis e outros muito bons, muito relevantes aqui nessa igreja. Vimos muitas pessoas se achegando, outros indo embora, que Deus conduzindo o caminho de cada um. E é uma alegria poder estar aqui hoje com vocês e poder se deixar moldar pelo Espírito Santo. Nós vamos estar conduzindo a palavra de hoje e eu espero que Deus fale ao coração de vocês, em nome de Jesus. Eu queria pedir para os irmãos, se vocês puderem tirar um pouquinho da luz e colocar aquele vídeo, Natane, por gentileza. Deus quis criar os peixes. Ele falou com o mar. Quando Deus quis criar as árvores, Ele falou com a terra. E quando Ele quis nos criar, Ele falou consigo mesmo. O que acontece quando você tira um peixe do mar? Ele morre. O que acontece quando você tira uma árvore de seu solo? Ela também morre. O que acontece quando nos desconectamos de Deus? Nós morremos. Deus é o nosso ambiente natural. Fomos criados para viver na presença dEle. E só nele é que a vida existe. Aleluia. O título da palavra de hoje é... Já estou enxergando aí? Fora de Deus, não há vida. Esse é o título da nossa palavra, é o que o Senhor tem falado no meu coração. E hoje eu quero, junto dessa palavra, testemunhar um período da minha vida onde eu passei. Som. Vou contar para vocês um período da minha vida que não foi nada fácil, que eu passei por uma experiência de quase morte. E para não ficar apenas nas palavras do vídeo, eu queria mostrar para vocês que isso está na palavra do Senhor. Em Gênesis, no capítulo 1, versículo 11, a palavra de Deus diz: Então disse Deus, que a terra faça brotar vegetação, plantas que produzam sementes e árvores frutíferas, cujos frutos contenham sementes sobre a terra de acordo com a sua espécie, e assim foi. No versículo 20, parte A, diz: Então disse Deus, encham-se as águas de seres vivos. Versículo 26, parte A, então disse Deus, façamos os seres humanos à nossa imagem conforme a nossa semelhança. E no verso 27, então Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem
e mulher os criou. Queridos, como Criador, Deus ele deu início à vida humana. Dizer que o homem pode existir sem Deus é dizer que um relógio pode existir sem um relojoeiro. Ou que uma história ela pode existir sem um contador de histórias. Nós, devido a isso, devemos todo o nosso ser a Deus, em cuja imagem nós fomos feitos, nós fomos criados. A nossa existência, ela depende de Deus. Quer nós queiramos ou não, a sua existência, ela depende de Deus. Tem pessoas que não aceitam. Tem pessoas que dizem não acreditar em nada. Mesmo assim, Deus acredita nelas. Deus criou todas as coisas. E Ele é Deus independente de qualquer situação. Vocês devem conhecer a história de que Deus criou Adão. Depois Ele deu a Adão uma ajudadora. E lá no Éden, o pecado entrou através da obstinação do coração do homem, da mulher, através do engano da serpente. Não se enganem vocês de que o inimigo é astuto e ele é culpado sozinho. Para que nós cometamos o pecado, antes da tentação chegar, o nosso coração ele já é inclinado ao desejo de pecar. Ele já é inclinado ao desejo carnal de cometer o pecado. Então Deus, Ele precisa prover algo, porque a consequência do pecado, ela entrou. A consequência da morte entrou na terra, entrou na vida do homem, na história do homem. Deus não tinha criado o homem para que ele morresse. Deus nos criou seres eternos, à sua imagem, conforme a sua semelhança. Então, sabe, Deus, Ele não apenas nos cria, mas Deus, Ele continua sendo um sustentador. Deus, Ele continuamente concede vida para mim e para você. Não parou lá atrás. A história não acabou lá atrás. Vamos acompanhar aqui? Sabe, e para que pudesse haver uma restauração dessa eternidade, Deus, Ele manda o seu próprio Filho, Jesus Cristo. Ele envia Jesus e Jesus, estando aqui nessa terra como homem, Ele diz algumas coisas. Como, por exemplo, em João 14,6, Jesus diz que Ele é a vida. Em Colossenses, no capítulo 1, versículo 17, diz que toda a criação subsiste pelo poder de Cristo, porque Ele é, antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Até mesmo aqueles que o rejeitam recebem o sustento de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 45 diz: porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Como pode o homem viver sem Deus? E aqui começa o meu testemunho. Esse ano eu vou completar 20 anos de nova criatura. Já é mais da metade da minha vida com o Senhor. Glórias a Deus por isso. E eu tive muitas experiências com o Senhor. Eu tive muitos momentos de sentir o mover dele, o toque dele, de ouvir a voz dele, de orar pelas pessoas,
as coisas acontecerem, eu ver aquilo tudo acontecendo. Mas chega um momento na vida da gente que as lutas vêm, o deserto, ele é obrigatório para todos nós. Eu queria lembrar vocês de que deserto ele não é um lugar. Deserto é um tempo. Deserto é um processo. E é necessário que a gente passe por isso. Outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é que às vezes a gente relaxa. A gente acaba ficando muito desligado. E uma coisa vem, e outra coisa vai. Os dias vão se passando e o que temos feito? Há mais ou menos uns 3 anos, uma tristeza começou a acometer a minha vida, o meu coração. Naquela época eu não enxergava desse modo, mas hoje, olhando para trás, eu acho que eu tinha alguns traços de depressão. Era um desânimo e uma tristeza muito grandes. Muito grandes. Algumas coisas aconteceram aqui nesta igreja, na cidade de Tijucas, para quem está mais tempo aqui sabe. E Deus permitiu que essas coisas me levassem para o processo. Desculpa, mas vai ser difícil controlar a emoção. Eu passei um tempo em que eu olhava para a vida, olhava para casa, olhava para o trabalho, olhava para tudo e nada me contentava. Nada era bom o suficiente. Para tudo eu tinha motivos de queixa, e mesmo que eu não externalizasse com minhas palavras, a minha fisionomia dizia tudo. Eu chegava em casa e era um peso. Meu casamento com a Linara estava indo à ruína. Nossos filhos estavam dando bastante problema. Estava pesado, estava difícil. Eles só estavam reproduzindo aquilo que eles estavam vendo. Eles estavam sentindo insegurança. Lá no trabalho, o meu troféu, aquilo para qual eu sempre me dediquei, sempre me esforcei além daquilo que se esperava. Por muitos anos, trabalhando 12, 13, 15 horas por dia, dia de semana, finais de semana, feriado, não importava. Lá eu era reconhecido. Lá eu achava que eu tinha o meu valor reconhecido. E eu coloquei a minha identidade naquilo. Só que nem lá eu estava feliz mais. As coisas já não estavam mais indo bem. Eu tinha problemas com a equipe, que respondia para mim, tinha problemas com colegas, pares meus. Era intenso. Era pesado. Eu já não me satisfazia mais com aquele trabalho. Por diversas vezes pensei em sair, abandonar tudo. De maneira bem pensada. Uma fuga. Glórias a Deus, eu não tive coragem, essa é a verdade, eu não tive coragem de fazer isso. Chegou o tempo em que eu precisei ser confrontado em todas as áreas da minha vida. Eu andava ansioso, muito ansioso, a ponto de chegar a ter crise de ansiedade, do coração palpitar,
eu pensar que estava infartando, a vista embaçar, eu caminhar e precisar me segurar em algo. Foi desesperador. Eu também tinha manifestações de raiva, muita raiva. Eu não sabia nem explicar de onde aquilo vinha. Eu simplesmente não sabia. Eu não sabia de onde vinha aquela raiva. Eu não queria mais vir aqui à igreja. Eu já não era mais feliz e nem contente aqui neste lugar. Eu não queria vir porque eu não queria que as pessoas viessem falar comigo. Eu não queria que elas viessem para me abraçar. Eu não queria ter que explicar nada para ninguém. Na verdade, para as perguntas delas, eu não sabia nem qual era a resposta. Eu não sabia o que eu estava vivendo. Eu não sabia mais o que eu queria para mim. Os ventos batem. Lutas, tribulações, testes, provas, relacionamentos difíceis. Então eu não queria me relacionar com ninguém. Orgulho. Era isso que eu tinha. O Espírito Santo falava no meu coração. Só que eu ignorava a voz de Deus. Eu andava como se eu tivesse de mal com Deus, como se eu tivesse brigado com Ele. Embora jamais eu pudesse negar a existência de Deus. Durante todo esse processo, eu nunca pude dizer que Deus não existia, de que Ele não se importava comigo. Eu sabia que Ele estava no controle de tudo, que era um tempo. Mesmo a minha rebeldia e o meu orgulho estando em primeiro lugar, eu sabia que Ele continuava me amando e me esperando. E eu dava lugar às muitas vozes do mundo. Escutava tantos coaches, tantas pessoas bem-sucedidas. Mas eu ignorava a voz de Deus. Por fim, eu bebi da água da amargura. Água amarga. Eu andava amargurado, eu andava triste, eu andava vazio. E quando isso aconteceu, eu me lembro de diversas vezes chorar no banho. Porque eu me escondia. Até o ponto em que o pastor Jean, que sempre esteve me acompanhando, dando espaço para mim, orando por mim, ele me disse que ele sentia que eu estava andando por um caminho de morte. Quando eu ouvi aquilo, eu senti um frio na espinha tão grande. Eu senti o frio da morte. E eu comecei a olhar para todas as áreas da minha vida e eu falei, cara, tudo está morrendo. A minha família está morrendo. Meu casamento está morrendo. Os meus filhos vão morrer. A minha profissão, o meu trabalho que eu tanto amava, está morrendo. Eu não estou mais sendo bem visto, eu estou sendo mal visto, estou sendo criticado, estou apontando meus defeitos. Estão me cobrando. Que dirá da minha vida com Deus, então? Eu estava morrendo.
culto passado, o pastor Luiz, ele leu aqui alguns versículos, bem no final da palavra dele, eu achei bem pertinente repetir hoje. Natânia, se puder colocar para nós, João capítulo 15, os versículos 1 ao 10 diz: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Olha só a chave, queridos. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Verso 6. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Quantas vezes você já se sentiu seco na sua vida? Quantas vezes você já sentiu a sua vida através das circunstâncias que vão te espremendo, e elas não extraem nada de você? Você se sente seco, os seus ossos se quebram, tudo em você se quebra. É assim que eu me sentia. Continuando o versículo 6. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Misericórdia, Senhor. Verso 7. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. E olha só o que ele nos orienta. Verso 10. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai. E em seu amor permaneço. Foi um processo. Ou melhor, está sendo um processo. Foram necessários arrependimento e posicionamento genuínos. Não foi fácil chegar até lá. Eu não sei o que você tem passado na tua vida, eu não sei o que tipo de experiências você tem. Eu não sei se você conhece já o Senhor, se você já caminha com Ele ou não. Eu não sei há quanto tempo você conhece a Deus. Mas se você não passou ainda, cedo ou tarde, você pode passar por situações como essa. Eu acho muito relevante poder trazer isso para a igreja, para que vocês possam se identificar e saber que nós estamos vulneráveis. Nós precisamos permanecer nele e ele permanecerá em nós. Foi necessário uma mudança de mentalidade. Foi necessário diminuir eu para que ele crescesse. Foi necessário eu dizer não para muitas coisas, para os desejos, para os prazeres da carne. Foi necessário eu deixar de lado o meu orgulho. Foi necessário arrependimento. Foi necessário eu voltar aqui e começar a conversar com vocês. Começar a abraçar vocês. Começar a dizer àqueles que eu sei que caminham comigo. Dizer a eles que eu amo eles. Sempre foi verdade. Eu estava perdido. Foi necessário eu voltar atrás onde eu caí. Tudo isso dependia só de mim. Só de mim. Ninguém podia fazer por mim.
Mas eu vou dizer para vocês uma coisa que foi necessária. Que não dependia de mim. Dependia de vocês. Foi necessário pessoas orando por mim, me cobrindo em oração, guardando meu coração, guardando a minha vida, ajudando a minha esposa. Muitos desses que oraram estão aqui hoje. Alguns eu sei, outros talvez eu nunca vá ficar sabendo. Mas eu sei que muita gente orou por mim. E por causa de tudo isso, do peso eu fui livre. Por causa da oração de pessoas, eu pude enxergar o caminho novamente. Por causa da oração de pessoas, o sol voltou a brilhar. Eu tive certeza de que Jesus estava diante de mim, que Ele cuidava de mim, de que Ele era comigo, de que Ele ainda tinha um plano, de que Ele ainda estava com os propósitos de pé. Mas e que vida é essa? Que vida é essa que Deus cria? Que vida é essa que Deus sustenta? É só aqui nessa terra? É só para termos o melhor aqui? Será? Então Jesus veio como homem, se fez carne, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai. E um dia Ele voltará. Como Salvador, Deus Ele nos dá a vida eterna. Deus Ele dá a vida eterna àqueles que acreditam no Seu Filho Jesus. Vida se encontra em Cristo, o qual é a luz dos homens, João 1,4. Jesus veio para que possamos ter vida em abundância, João 10,10. Todo aquele que coloca sua confiança nele, são prometido-lhe eternidade com ele. João capítulo 3, versos 15 e 16. Para o homem viver, realmente viver, é viver de verdade, ele precisa conhecer a Cristo. João capítulo 17, verso 3. E a vida eterna é esta: que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Caminhando já para a conclusão, queridos, eu queria deixar claro aqui que eu sou muito grato a Deus por essa igreja. Eu sou muito grato a Deus pela vida dos irmãos e irmãs que se colocaram na brecha pela minha vida, pela vida da minha família. Deus, Ele é maravilhoso. Naum, Velho Testamento, capítulo 1, versículo 7 diz: o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Você confia no Senhor? Se está difícil, querido, confie nele. Permaneça nele. Vocês escutaram uma série de coisas que eu escolhi e que eu quase botei tudo a perder.
você possa escolher melhor. Que você possa ser melhor do que eu fui. Que você possa fazer boas escolhas pela tua vida, pela eternidade que você deseja em Cristo Jesus. Gálatas, no capítulo 2, verso 20, diz assim: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Que tipo de vida você tem vivido? Que tipo de escolhas você tem feito? Como você tem se ocupado nos teus momentos a sós? Que tipo de conteúdo você tem se exposto? Muitas das coisas que eu escolhi e vivi entraram na minha vida através dos olhos. Alguns de vocês já ouviram que nós não podemos impedir um passarinho de pousar na nossa cabeça, mas podemos impedir que ele faça um ninho. Assim é com o pecado. Muitas vezes a gente não consegue impedir aquilo que entram pela janela dos nossos olhos. Mas nós podemos impedir que aquilo que entra pela janela permaneça em nosso coração e na nossa mente. Eu ainda estou no processo. E o que eu digo para o pastor Jean é que todo final do ano eu analiso a minha vida e eu falo, eu ainda não cheguei lá, mas eu já estou melhor do que o ano passado. Isso me dá esperança. E se o que faz sentido é viver por Cristo, por que não se dedicar a entregar minha vida a Ele de bom coração? De ser útil para o reino dEle. Deus de repente está chamando você para que você possa ocupar um lugar, uma posição, para que você possa se colocar na brecha, possa servir aqui nessa igreja, servir ao reino. E não precisa necessariamente ser aqui na igreja, querido, na nossa vida. O reino vai conosco, nós estamos no reino. Se o Senhor está te chamando, responda a Ele. Não ignora a voz do Espírito Santo. Só diz sim e vai. Ele vai te capacitando conforme você vai dando os passos. Ele vai abrindo o mar conforme você dá o passo. Porque é o Espírito Santo que faz. Não somos nós. Não sou eu que convenço, é o Espírito Santo que convence. Os dias neste mundo, nesta terra, estão chegando ao fim. Sexta-feira, eu e a Linara à noite, estávamos fazendo uma reunião online com uma amiga, assinando uma proposta de um investimento para a conquista de um sonho nosso familiar. E quando estava terminando a nossa conversa com a nossa amiga, a Linara recebeu uma notícia bem desagradável de que uma amiga dela havia falecido. Uma moça da idade dela, cristã, glórias a Deus por isso. 3 filhos, marido, vida financeira estável, fazia acompanhamento com nutricionista, ia à academia, estava fazendo suas tarefas de casa, quando teve um mal súbito, faleceu em casa.
tenho certeza de que aquela família acordou naquela manhã e eles nem esperavam por nada disso na vida. Não esperavam uma reviravolta dessa. Nós não sabemos o tempo, queridos. Nós não sabemos se há tempo para nós mudarmos a nossa situação. Eu passei por muito tempo ignorando a voz do Espírito Santo, sendo rebelde, sendo orgulhoso. E graças a Deus que Ele me sustentou e teve misericórdia, eu tive uma nova chance. E se fosse eu naquela situação, eu seria como o galho seco, que é ajuntado e lançado ao fogo. Se for para estar morto, que seja para nós mesmos, para vivermos a vida de Deus em nós. 2 caminhos nos são propostos: a vida e a morte. Faça a sua escolha. Queria convidar vocês a se colocar em pé, fechar os teus olhos, porque toda palavra ela precisa de uma resposta. Eu não vou convidar ninguém a vir à frente. Eu precisei tomar um posicionamento, fazer uma escolha. Eu precisei me arrepender. Agora é você e Deus. Vai tocar um louvor e que você, à medida que esse louvor vai sendo entoado, e você vai falando com Deus. Diga a Ele como está a sua vida. Diga a Ele aquilo que você tem sentido. Diga a Ele sobre os processos que você está vivendo, sobre as dúvidas que você tem. Conte a Ele das suas dificuldades, dos seus medos. Conte a Ele sobre os pecados que você tem cometido. Conte a Ele dos seus sonhos, dos seus anseios. Não importa o que seja, só não fique calado, fale com Ele. O preço já foi pago, querido. Não é você com teu esforço que tem que fazer nada. Jesus está de braços abertos para te receber. Agora que você identificou tudo isso, que você possa caminhar durante os próximos dias conversando com Deus.
O Espírito Santo, em nome de Jesus, vai te lembrar de situações. Ele vai começar a te mostrar áreas das tuas vidas, onde de repente você está caminhando para um caminho de morte. Que você possa voltar ao caminho até o lugar de onde você... Que você possa se arrepender, que você possa se achegar a Deus. Querido, se preciso for, essa ajuda. Essa ajuda. Procure alguém. Olhe ao Senhor. Que Deus abençoe. Que essa seja uma semana abençoada. Que essa seja uma semana linda. Uma semana de redescoberta. Uma semana do coração transbordando pela presença do Senhor. Que você possa levar a vida de Jesus contigo para transbordar sobre aqueles com os quais você vai se relacionar nessa semana. Eu queria convidar vocês a fazer assim, para receber um presente, como diz o pastor Luiz. Eu acho lindo isso. Queridos, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão com o Espírito Santo seja contigo hoje e para sempre. Vá, lute suas lutas, vença e volte. Que o Senhor te abençoe, que Ele te use, que Ele abençoe a tua casa, que Ele traga a provisão que você necessita, que Ele se faça presente em suas conversas, que você seja luz, que você seja sal, que você tempere o meio onde você estiver. Seja abençoado, seja abençoada em nome de Jesus. Cumprimente 3 ou 4 ou 5 pessoas antes de você ir embora. Deus abençoe. Amém? Domingo que vem temos mais com os pastores. Agora